Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Hoje vamos falar de um dos pilares principais, o exercício físico, e sabemos que este não se limita a ir ao ginásio. Como convidados temos o Dr. Hélder Dores, médico cardiologista, muito obrigada pela sua presença, e Pedro Correia, personal trainer e professor de Educação Física. Obrigada. Obrigado. Gostava de começar convosco o programa hoje sobre a questão da obesidade e exercício físico. Como cardiologista, qual é que é a sua visão em relação à falta de exercício físico ou à obesidade? Uma pergunta muito interessante, também controversa e que infelizmente não é assim tão discutida nos dias de hoje. É óbvio que a obesidade é um fator de risco para a doença cardiovascular e habitualmente uma pessoa que é obesa não tem só esse fator de risco, porque a obesidade é por si só um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, diabetes, etc. E como está acoplada muitas vezes à falta de exercício físico ou ao sedentarismo, em conjunto estes fatores de risco exponenciam-se. Portanto, o risco de existir um evento cardiovascular de um fator isolado não é igual à soma de 1 mais 1. Não, ter 2 é muito mais importante do que ter apenas isoladamente um ou outro. E quando falamos na questão do anti-aging, numa medicina preventiva focada no anti-envelhecimento saudável, a obesidade afeta cada vez, infelizmente, crianças, adolescentes e pessoas mais jovens. Portanto, como cardiologista, não são só as pessoas mais velhas que devem procurar apoio. Pelo contrário, a obesidade, geralmente aquelas pessoas que são obesas numa idade mais avançada na vida, já o eram numa idade mais jovem, ou pelo menos já tinham maus hábitos alimentares ou inatividade física quando eram mais jovens. Portanto, a prevenção deve começar mais cedo, por exemplo, nas escolas ou em casa, e é assim que conseguimos, por um lado, prevenir para essa pessoa doenças, sobretudo cardiovasculares, mas também em termos socioeconómicos podemos ter benefícios na custo-efetividade dos tratamentos das complicações das doenças cardíacas se conseguirmos atuar primeiro. E o primeiro é impedir que as doenças se desenvolvam, é prevenir. E enquanto cardiologista, dedica-se a atletas também de alta competição, à sua avaliação? Sim, grande parte da minha atividade profissional atualmente, ou quase em exclusividade, é a avaliação de atletas, mas o atleta que não seja encarado como um atleta federado, não. A maior parte dos atletas que eu sigo até são atletas de nível recreativo. São pessoas que nunca foram atletas, chegam a uma altura na vida em que querem começar a fazer exercício físico e depois começam a fazê-lo de uma forma mais organizada. Portanto, é de facto uma das coisas com Então, da sua abordagem, que avaliação médica recomenda a alguém que deseja começar a prática de exercício físico? Essa questão é importantíssima. Eu acho que é essencial qualquer pessoa que queira fazer exercício físico de forma regular ser avaliado previamente. Se estivermos a falar de um atleta de nível recreativo, aquilo que nós queremos é impedir, por um lado, que ocorram eventos graves durante o exercício e, por outro, que existam doenças ocultas, ainda não diagnosticadas, que possam agravar com o exercício físico ou constituam um gatilho para a ocorrência de um evento fatal durante o exercício. E neste contexto estou a falar de morte súbita. Neste tipo de pessoas, portanto, pessoas que querem começar a fazer exercício físico, há 3 abordagens essenciais. Primeiro, perceber se são sedentárias ou se são fisicamente ativas previamente. Em segundo lugar, calcular o risco cardiovascular que as pessoas têm. E, em terceiro lugar, perceber quais é que são os objetivos, que tipo de exercício querem fazer, se é moderado ou se é intenso. Pela combinação destas 3 características, podemos passar simplesmente de uma pessoa que basta preencher um questionário e esse questionário dá-nos a ideia se a pessoa tem que ser avaliada com o médico ou não. E estou a falar de pessoas ativas, com fatores de risco nulos ou de baixo risco e que queiram fazer exercício leve ou moderado. E no outro extremo, temos aquelas pessoas que ou são sedentárias ou têm fatores de risco ou querem fazer exercício muito intenso. Essas sim devem procurar um aconselhamento mais especializado e necessitam de realizar exames complementares de diagnóstico. Daí que seja importante a ponte entre a avaliação médica e a avaliação de um personal trainer. Sei que também trabalha com atletas de alta competição. Na sua visão, quando avalia uma pessoa que deseja começar em exercício físico, quais os primeiros parâmetros que começa por avaliar? O primeiro parâmetro que devemos avaliar, e está ligado aqui com o doutor, é fazermos uma estratificação de risco de acidentes cardiovasculares. Lá está, se tiver um fator, a partir do momento em que tenha um fator, nós devemos encaminhar sempre para um médico assistente. Para o médico. Depois são avaliações simples, normalmente isto para pessoas que queiram praticar exercício físico de uma forma mais recreativa, não para competição. De seguida devemos avaliar a frequência cardíaca, pressão arterial, nunca dizendo que a pessoa tem um problema. Por exemplo, se a pessoa tem
uns valores alterados. Aquilo que nós aconselhamos é que a pessoa meça várias vezes durante pelo menos uma semana e depois vá ter... Encaminhar sempre. Portanto, lá está a importância da equipa multidisciplinar. Eu acho que, na minha opinião, o médico e o personal trainer devem estar em constante contacto. Independentemente de o atleta ou o nosso aluno ter algum impedimento ou algum fator que o leve a ir ao médico. Nós devemos estar sempre ou trabalhar em parceria, vá. Isso seria o ideal, que por vezes não, grande parte das vezes não acontece. É porque eu acho que ainda não há, infelizmente, ainda não há confiança entre a classe médica e a classe dos personal trainers ou dos profissionais de exercício. Porque também existe uma questão que é, existe tanta informação disseminada na internet, opiniões contraditórias, e o próprio médico, infelizmente, tem às vezes sido visto como uma avaliação menos coerente, que é um bocado contraditório. Eu acho que funcionar em equipa seria o ideal. Não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso que lhe estava a dizer, é que, na minha opinião, é fundamental, até para não só, eu acho que Portugal e a Europa, mas Portugal, porque Portugal, em termos de obesidade, somos, infelizmente, dos países com maior taxa de obesidade infantil. 1 em cada 3 miúdos sofre de obesidade. Somos o país com uma taxa de sedentarismo, ou dos países com maior taxa de sedentarismo na Europa. Apenas 28% das pessoas referenciaram que praticam exercício físico. Portanto... Porque o exercício físico não é só as idas ao ginásio, como já referimos. Pode ser outdoor, uma caminhada ao fim de semana. Portanto, é importante fomentarmos pode ser muita coisa. Pode ser a dança, o yoga. Tudo, a zumba que está na moda. tudo isso, tudo que nos permita praticar exercício físico pelo menos durante 30 minutos diários, que é aquilo que está nas guidelines, que deixamos de ser sedentários a partir do momento em que praticamos pelo menos 30 minutos de exercício diário. Tudo o que nos permita fazer isso já é bom. Claro que depois podemos orientar para aquilo que as pessoas gostam mais, mas acima de tudo o mais importante é que as pessoas se mexam. Certo. Dr. Hélder, há alguma contraindicação absoluta à prática de exercício físico? Essa é uma boa questão. Eu diria que, obviamente, há algumas contraindicações absolutas, mas a primeira mensagem para com alguém que nos procura e que quer iniciar a atividade física é precisamente o contrário. É relevar os benefícios do exercício físico. Mas há contraindicações absolutas. A maior parte delas até são temporárias. Eu diria que, em termos gerais, qualquer doença instável ou grave é contraindicação absoluta para o exercício físico. Se quisermos, em termos cardiovasculares, por exemplo, doença coronária instável, insuficiência cardíaca grave descompensada, estenose aórtica grave, alguma arritmia não controlada, obviamente são contraindicações absolutas. No entanto, eu estou a falar para o exercício de uma forma generalizada, porque felizmente, hoje em dia, contrariamente àquilo que acontecia há décadas atrás, nos primeiros dias após um infarto, uma pessoa já pode fazer atividade física ou exercício físico, mas deve ser enquadrado numa equipa multidisciplinar, lá está, que neste contexto se chama reabilitação cardíaca. Portanto, na população geral, em pessoas que fazem exercício recreativo, há estas contraindicações. Se estivermos a falar em desporto federado, de nível competitivo, há recomendações mais específicas ainda, que, no geral, não contraindicam só por si o exercício físico a nível competitivo, mas limitam as modalidades e a intensidade com que se pratica. Por exemplo, uma pessoa, se tiver uma miocardiopatia grave, descompensada, ou então com risco acrescido, nos Estados Unidos já é possível, mesmo assim, fazer alguma atividade física, mas, obviamente, caracterizada por exercícios de baixa intensidade. Porque quando falamos nas contraindicações, associamos muito à questão da morte súbita, que atinge muitos dos atletas profissionais e de alta performance. Não atinge muitos dos atletas, só que como é, obviamente, um acontecimento dramático, é muito mediatizado, porque ocorre em indivíduos que, teoricamente, são o paradigma da saúde, que são geralmente jovens e são atletas. Felizmente, a morte súbita, apesar de tudo, é rara. No entanto, nós se olharmos para aquilo que acontece hoje em dia, e há aqui alguma diferença entre os países da Europa e os Estados Unidos da América,
e há várias metodologias de avaliação pré-competitiva. Se nós fizermos uma avaliação pré-competitiva correta, e em Portugal existe um exame médico desportivo que é obrigatório aos atletas federados, nós conseguimos detectar cerca de 2/3 das principais causas de morte súbita, que são de facto doenças cardiovasculares. E há aqui uma diferença muito importante. No atleta jovem, estas doenças são doenças cardíacas hereditárias, como miocardiopatias ou doenças do ritmo cardíaco, enquanto que nos veteranos, acima dos 35 anos de idade, a principal causa é de longe a doença coronária. Portanto, só pela idade a estratificação de risco acaba por ser diferenciada. Dr. Heller, convido a acompanhar a reportagem que a nossa equipa fez a um dos seus pacientes, Ricardo Lemos, atleta de alta competição e recordista de alta velocidade. Vamos ver. Ricardo, pedia-lhe que me falasse um pouco sobre o seu percurso enquanto atleta. Ok, eu comecei no atletismo em 1988, 89, na altura tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Comecei aqui em Torres Vedras, onde nós nos encontramos. O meu pai na altura trouxe-me ao contacto aqui com o Sr. José Manuel Francisco, que era o organizador do corta-mato Matos Velhos de Torres Vedras, que estava em contacto com o Belenenses e com o Benfica, e na altura federou-me e eu comecei a competir em velocidade, mas praticamente não treinava. E no final desse ano fui a uma seleção de Lisboa a Madrid, fui estacionado, logo no primeiro ano que só a competir fui dos melhores portugueses. E fui a Madrid e o estacionador era treinador do Benfica, o professor João Abrantes, e quando percebeu que eu não treinava, tinha começado o atletismo, convidou-me logo a ir para o Benfica, isto portanto, em 1989. Entrei no Benfica em 89, 90. Treinei um ano com o professor João Abrantes e no final desse ano passei para o professor José Carvalho, que era o responsável mesmo da velocidade. Portanto, no meu segundo ano de atletismo fui campeão nacional júnior, cumpri as etapas todas, fui campeão juvenil, júnior, sub-23 França e fui depois campeão de Portugal absoluto. Em termos de estafetas, entrei na equipa principal do Benfica e entrei na seleção nacional em 93, na seleção nacional absoluta. E fui titular de todas as equipas nacionais de 4x100 até 97. Foi na altura em que me lesionei gravemente e em 98 fui operado e tive de acabar a carreira no alto rendimento. Tive 10 anos de ausência e quando tinha 35 anos mudei de vida. Portanto, eu dava aulas, era professor e quando mudei para personal trainer também não estava em tão boa forma, estava já quase há 10 anos parado e decidi voltar a experimentar correr e entrei nisto dos Master, portanto, dos atletas veteranos, que é a partir dos 35 anos. E voltei a competir, voltei a treinar e voltei a ter, portanto, sucesso desportivo. Tive alguns anos de adaptação, mas portanto, a partir do momento que entrei nos 40 anos, portanto, voltei a estar no Benfica portanto, fui campeão europeu em 2014, campeão europeu de 100 e 200 metros dos 40 aos 44 anos e ganhei várias, portanto, já ganhei 7 medalhas em campeonatos do mundo e da Europa de Masters. E todos os anos tenho estado a competir, portanto, a partir do momento em que entrei em este nível competitivo, tenho estado a conciliar a atividade esportiva com profissional, com a família. E todos os anos tenho a consciência de fazer a minha inspeção médica, ver como é que estou, como é que não estou. No início desta época, na minha prova de esforço, tive um resultado anómalo que nunca tinha tido e comecei a ter picos também de tensão arterial alta que não tinha. E falei com a médica que me acompanha, minha amiga, e depois falei também com o Dr. Arnaldo Abrantes, que é um médico fisiatra, que também foi atleta de alto rendimento. E ele encaminhou-me para o Dr. Helder Dores, uma vez que o Dr. Helder Dores é um cardiologista de referência na área. Portanto, e a partir daí que eu tenho contato com o Dr. Helder Dores e tem sido um acompanhamento de excelência. Estou bastante satisfeito e, portanto, o Dr. Helder Dores aprofundou os exames que tive que fazer, portanto, vimos isto a fundo e felizmente hoje em dia sei que estou em perfeitas condições em termos cardíacos para praticar esta atividade esportiva aos 45 anos, que é um desporto de intensidade máxima. O acompanhamento médico nas idades de veteranos é fundamental, porque uma pessoa sente-se bem, portanto uma pessoa começa a praticar desporto e há muitas pessoas que eram sedentárias quando eram mais jovens e chegam aos 30, 40 anos e descobrem que gostam de correr e praticar desporto e sentem-se melhor do que estavam. No entanto, tal e qual como nós envelhecemos, no nosso exterior, que se nota também os nossos tecidos internos também se tornam diferentes e também podemos ter calcificações e ter problemas e a pessoa não sabe e não fazer acompanhamento médico corre num risco enorme de repente haver uma manifestação por norma cardíaca que causa o tal problema da morte súbita. Portanto, não fazer acompanhamento médico, na minha opinião, é uma inconsciência. Em termos de desporto federado, está preconizado a partir dos 35 anos é obrigatório fazer uma prova de esforço anual
e a maior parte dos atletas de cariz popular que correm nas provas de estrada, e normalmente esses atletas começam a fazer 10 km e depois passam rapidamente para a meia maratona, que nem os profissionais têm uma evolução tão rápida, não fazem esse acompanhamento. E depois, infelizmente, ouvimos falar de casos que poderiam ter sido detectados precocemente, poderiam ter sido evitados e acompanhados, porque as pessoas, ao sentirem-se bem, descuram por completo fazer um exame médico aprofundado que é necessário nestas faixas etárias. Portanto, quanto mais velho, eu julgo que mais necessário será que a pessoa tenha a consciência de todos os anos, isto não é de 5 em 5 anos, todos os anos fazer o seu check-up e verificar que está tudo bem, para poder praticar, uma vez que vai levar o organismo, vai levar o seu corpo a esforços máximos, portanto vai dar o seu máximo, e tudo o que é máximo acarreta riscos, e julgo que é fundamental. Ouvimos o testemunho do Ricardo. Dr. Hélder, tem acompanhado a evolução clínica e alguns problemas cardíacos que foram surgindo à medida que o Ricardo foi envelhecendo. O que é que foi identificando neste processo dele e na performance física? O Ricardo é um paradigma daquilo que deve ser o acompanhamento de um atleta de alta competição. Ele foi atleta, como vimos, jovem, desde muito cedo uma referência na velocidade em Portugal. Depois ligou-se ao exercício como profissional de exercício. Teve um período em que percebeu o que era ser sedentário, em que abandonou a atividade física ou o exercício, e depois voltou a fazer exercício a nível competitivo como master. Como atleta veterano, que é sobretudo homem veterano, esta avaliação que ele tem feito regularmente deve focar-se na pesquisa de doença coronária, porque constitui a causa de cerca de 2/3 dos óbitos dos atletas veteranos. Portanto, aquilo que foi feito, e muito bem, pelos meus colegas que o abordaram inicialmente, foi realizar uma prova de esforço, porque atualmente, apesar da controvérsia, ainda é o exame que está recomendado. Contudo, este exame tem muitas, ou algumas limitações, pelo menos, porque estamos a tentar pesquisar uma doença numa pessoa assintomática, que não tem dor no peito. E a prova revelou, de facto, uma alteração bem valorizada, mas que correspondeu posteriormente a um falso positivo. Nós fizemos depois um angiotaque, que é um exame novo e provavelmente muito útil, e será o futuro, se calhar, na estratificação de risco destas pessoas, que revelou não existir doença coronária significativa. Paralelamente, começou a ter picos de hipertensão esta até agravada ou explotada pelo esforço. Nas primeiras conversas que tive com o Ricardo, criou-se aqui alguma empatia, porque o atleta de alta competição é muito focado em resultados, é muito preocupado com pormenores, e o Ricardo, desde o início, percebi que ligava a qualquer valor. Se era 141, perguntava porque é que não era 139 na pressão arterial. E então eu fui realizando pouco a pouco um aconselhamento, explicando que muitas vezes não é preciso haver nenhuma doença, até às vezes fatores psicológicos que fazem com que a pressão arterial suba, e de facto é que ele começou com doses mais elevadas de fármacos hipotensores, e atualmente faz doses mínimas e passa longos períodos sem necessitar de medicação. Portanto, foi graças a este acompanhamento médico que conseguimos prevenir aqui algumas complicações. É graças a este acompanhamento, neste caso fui eu, mas é graças a este acompanhamento próximo que é possível prevenir complicações, porque há uma coisa muito importante, é que, sobretudo em veteranos, como o Ricardo sublinhou na peça, muitas vezes o primeiro sinal de doença é o dia em que acontece a morte súbita. Portanto, nós temos que ir a pesquisar esta doença, entre aspas, que está oculta. E só conseguimos isso se fizermos avaliações regulares. Pedro, voltando agora um bocadinho a si, sabemos que existem vários tipos de exercício físico e agora falamos muito no HIIT, no treino intervalado de alta intensidade. Enquanto personal trainer, qual é a sua visão em relação a este treino? É assim, o HIIT é um excelente método de treino se for bem aplicado. Lá está, depende também de quem é que nós temos à nossa frente. Nós temos que ter sempre em atenção a especificidade do nosso aluno ou atleta. O HIIT está muito na moda porque é dos métodos mais eficientes para a perda de peso. Massa gorda. Massa gorda, o peso é um bocadinho relativo. Exato. Mas é dos melhores métodos. Agora, tem que ser pelo menos uma pessoa que esteja relativamente habituada a treinar. Cardiovascular. Porque senão os benefícios do treino não são totais. Além disso, também temos a questão do risco de uma intensidade, porque é um treino que é uma intensidade alta, 90% de intensidade máxima, é um exercício de intensidade máxima, o que pode trazer problemas, ainda por cima,
infelizmente, há muita gente que começa com IT, lá está, porque, como falou há pouco, há muita informação e as pessoas vão à internet e tiram... Planos de treino. Planos de treino, antigamente era de Jane Fonda, hoje há de ser de uma atriz qualquer. Ou há próprias aplicações que definem planos de treino. E não têm em conta a pessoa que está à frente. Claro. Quais os principais erros que identifica nos treinos das pessoas que acompanha diariamente? Muitos deles são posturais. As pessoas treinam e veem os exercícios ou na internet, ou são-lhes prescritos exercícios, mas que depois não há uma supervisão ou um acompanhamento adequado e as pessoas fazem os exercícios como acham que é. E então, esse sim é o grande problema, porque o treinar faz muito bem se for bem feito, mas se for mal feito, de futuro, os erros ou os problemas são ainda maiores. Estamos a falar de problemas de coluna, estamos a falar articulares, é a mesma coisa, mas é muito importante que haja um acompanhamento e haja um conhecimento daquilo que as pessoas estão a fazer. Correto. Para quem nos está a ouvir, convido-vos a ver o programa do Pedro Correia, o Move It, onde podem começar realmente a corrigir a questão postural e exercícios. Dr. Hélder, em relação à questão, novamente, de pessoas comuns que não praticam exercício físico, que exames ou que vigilância deve ser feita? Homens, mulheres, a partir, por exemplo, dos 30 anos. O que é que principais recomendações faria? Não podemos generalizar as recomendações. Exato. Porque se nós estamos a incutir nestas avaliações muita burocracia, muitos exames, estamos a desfocar o objetivo essencial, que é promover o exercício físico. Portanto, se uma pessoa até aos 30 anos nunca fez exercício e quer começar a fazer, se eu lhe digo tem que ir ao médico 10 vezes e fazer 30 exames, nunca vai começar a fazer. Portanto, eu acho que o essencial é, primeiro, marcar uma consulta com um profissional dedicado a esta área. Depois, esse profissional vai avaliar o risco da pessoa. E o risco passa por ser o risco cardiovascular. Se for que é uma ferramenta simples e rápida de avaliar. Temos vários scores, já tem smartphones que nos permitem dar esse valor. Se o risco for baixo, não há problema nenhum. Num exercício de intensidade moderada não é preciso fazer exames complementares. Se o risco for elevado, ou a pessoa, como há pouco referi, quiser fazer exercício com uma intensidade mais elevada, aí temos de fazer exames adicionais. Nos jovens, o eletrocardiograma é fundamental. Nos mais velhos, a prova de esforço, porque é acessível e com baixo custo, hoje em dia é um ótimo exame, apesar de, como referi há pouco, haver alguma controvérsia pela sua baixa sensibilidade. Ok. Pegando num tema controverso, Pedro, vamos falar aqui um bocadinho de suplementação, não é? Que é uma área que se fala muito quando se fala de exercício físico. Que suplementos tomar, pré-treino, pós-treino? Qual é que é a sua visão? Primeiro, as pessoas, antes de treinar, já estão a suplementar. É o primeiro erro. A suplementação poderá fazer sentido em alguns casos, ou na maioria dos casos, embora acho que, na minha opinião, possa ser, quase tudo, possa ser resolvido com a alimentação. Na mesma, eu não sou ninguém para prescrever suplementação. A minha área é o exercício físico e o conselho que eu dou a qualquer pessoa que comece uma atividade física ou um exercício físico é procurar um nutricionista para que possa adaptar não só o seu plano alimentar, como também a suplementação, caso seja necessária. Porque muitas vezes toma-se suplementação e ela não é necessária. Porque hoje em dia, com o mercado, a suplementação é fantástica, mas às vezes não é necessário e estamos a ter excesso ou de nutrientes ou de vitaminas ou o que seja. E isso pode ser... Portanto, voltamos à mesma questão. Quando queremos pensar em anti-aging e numa boa longevidade, coordenar uma boa equipa de profissionais, médicos, personal trainers, nutricionistas ou outros profissionais da área desportiva e termos hábitos e estilos de vida saudáveis. Sem dúvida. Dr. Hélder, mais alguma recomendação, por exemplo, do ponto de vista num pós-treino, enquanto cardiologista? Sono, hidratação, principais recomendações? Tocou num aspecto muito importante. O treino não é só a fase aguda de exercício. O treino começa antes do exercício e termina muito após do exercício. E o período de repouso, sobretudo em atletas de alta competição, por vezes é tão importante como o período do treino em si,
para melhorar o rendimento. Porque se não regressamos ao status basal, antes do treino, em termos fisiológicos, podemos entrar num nível de overtraining que tem manifestações clínicas inespecíficas, mas que tem impacto clínico e no rendimento. E em traços gerais, eu diria que no pós-treino, ou seja, na recuperação, os atletas ou as pessoas que fazem exercício físico têm que continuar a ficar atentas aos sinais e sintomas. Obviamente, se começar a desenvolver palpitações, dor no peito, etc., mesmo no pós-treino tem que ser valorizado. A questão da hidratação é muito importante. Quando o exercício é realizado em condições climatéricas extremas, sobretudo com calor, a hidratação deve continuar após o exercício e até há recomendações próprias para isso. E outro aspecto, por exemplo, muito importante é a questão que foi aqui abordada há pouco da suplementação. A suplementação não acontece só antes, a suplementação deve acontecer durante, obviamente, se indicada, e também após, porque suplementar é mesmo isso, é repor Nutrir e regenerar. a célula Exatamente. e a parte muscular e o nosso coração. Sem dúvida. Obrigada a ambos pela vossa presença, foi um prazer. Espero que tenham gostado das dicas que falámos hoje e até ao próximo programa. Obrigada. Obrigada.